Justiça da Espanha anula condenação de estupro de Daniel Alves. E você vai ver ainda. Terremoto atinge Sudeste Asiático e deixa dezenas de mortos. E ainda, crescem golpes financeiros no Brasil e criminosos estão cada vez mais habilidosos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta sexta, dia 28 de março de 2025. Chegamos ao vivo com as principais notícias. Infelizmente, a gente abre esta edição com uma notícia e atualização de uma notícia muito triste. Um terremoto atingiu Myanmar, um país na Ásia, e derrubou um prédio na Tailândia. Já se fala em ao menos 20 mortes. Um arranha-céu desabou na capital Bangkok. Mais de 80 pessoas estariam desaparecidas entre os escombros. O tremor de magnitude 7,7 atingiu Myanmar e também foi fortemente sentido na China e na Tailândia, onde os tremores derrubaram um prédio em construção e deixaram mortos e dezenas de desaparecidos. Equipes de resgate trabalham para retirar as vítimas. O terremoto aconteceu nesta madrugada pelo horário de Brasília. O epicentro foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade de Mandalay, na região central de Myanmar. Segundo a Organização das Nações Unidas, os relatos são de danos significativos na região central do Myanmar. Voos da companhia aérea estatal, a Myanmar National Airlines, foram cancelados. Além da magnitude considerada alta, um dos fatores que agravaram a força do tremor foi a pouca profundidade do epicentro, que ocorreu a 10 quilômetros do solo, o que faz com que o terremoto seja sentido com mais intensidade. Há relatos de danos e tremores em diversas regiões de Myanmar, da Tailândia e da China. Em Myanmar, a mídia estatal relata que 2 pontes colapsaram e diversos edifícios foram destruídos em ao menos 5 cidades. E olha, esse terremoto foi de magnitude 7,7 e atingiu a região do Sudeste Asiático, como nós vimos, Myanmar, Tailândia e China na manhã de hoje. Até o momento, 28 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Sobre esse assunto, eu convido agora ao vivo o professor doutor Jorge Sandi, geofísico do Centro de Sismologia da USP. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tabata. Doutor, vamos lá. Esse tremor, ele foi de magnitude 7,7, né? 7,7. Sempre quando a gente noticia sismos dessa natureza, com uma magnitude tão grande assim, sempre vem acompanhado de números de mortos. Infelizmente. O que isso significa na prática, esse tremor dessa magnitude? Esse terremoto é um dos maiores terremotos que a gente considera no mundo. Então, o terremoto acima de 7,5, acima de 7, é um terremoto considerável forte e com um número de vítimas provavelmente muito grande. Então, esse terremoto, que é numa região populosa, né? Então vai ter certamente um número maior de vítimas nessa região. O professor, há risco dessa região sofrer mais um sismo nas próximas horas? Esse terremoto foi na manhã de hoje. Há alguma possibilidade do tremor ocorrer novamente, talvez uma proporção maior ou menor? Certamente, sempre quando tem uma ocorrência desse porte de magnitude, há outros tremores que a gente chama pós-abalo, de magnitudes menores, mas que as estruturas já estão abaladas e aí pode ocasionar mais mortes, mais vítimas fatais. Mas como a população já está preparada para a ocorrência de outros tremores, isso é uma região sísmica, então eles têm ciência que ali ocorre muita atividade sísmica, e, portanto, os tremores pós-abólicos provavelmente não vai ter um dano tão quanto acontecia tempos atrás.
Professor, essa região é o Sudeste Asiático. É comum, é normal que essa região sofra com terremotos? Essa região a gente chama região sísmica, a região que tem tremores devido ao encontro de duas placas, a placa indiana com a placa Eurásia, e essas placas estão colidindo. Esse movimento é um movimento nessa região transcorrente, ou seja, lateralmente um anda paralelo ao outro, e esses terremotos que acontecem nessa região são terremotos rasos. A profundidade ainda está sendo estimada, a primeira estimativa é 10 quilômetros, mas provavelmente deve ser mais raso, e aí depois dos cálculos estimados vão mostrar que a atividade sísmica é bem rasa e, portanto, ele vai ter um efeito bem amplo. Você viu que em Bangkok sentiu e caiu um prédio devido à proximidade mais um pouco distante da região efetiva do terremoto. Professor, mas como que é medida essa intensidade? Há, por exemplo, alertas de possíveis terremotos que possam acontecer nas próximas horas. Só que muitas vezes a gente noticia casos como esse, por exemplo, não deu tempo das pessoas saírem de suas casas, se deslocarem. Esses alertas, eles são precisos? O alerta do terremoto, a gente não tem isso. A gente tem assim, quando acontece o terremoto, a gente aí se pronuncia. O terremoto não é possível de prever. A gente consegue perceber, por exemplo, onde as regiões têm maiores atividades sísmicas. Essas regiões que têm maiores atividades sísmicas, a população tem que estar preparada para ela e a Defesa Civil já sabendo como mitigar os efeitos. Então, a gente sempre fala que a gente não avisa, a gente se prepara para um terremoto. Então, se percebe que, mesmo em Bangkok, muitos prédios balançaram, mas não vieram a cair. Alguns prédios caíram, infelizmente, mas a possibilidade de queda é bem menor quando se prepara para o terremoto. Alerta do terremoto não é possível. É possível avisar que ocorreu o terremoto, mas avisar antes, não. O que a gente tem é alerta do tsunami, que é possível de avisar um pouco mais distante, e aí dá tempo da população evacuar as regiões, indo para regiões mais altas. Por caso do terremoto, a única forma é, agora que aconteceu esse terremoto, há a possibilidade de vir outros, então a população tem que estar alocada no local específico, e isso vai facilitar não ter mais ocorrência de vítimas na região. Terremoto tem alguma relação com o aquecimento global, com as mudanças climáticas, professor? Terremoto dessa magnitude é impossível ter uma relação com mudanças climáticas. O efeito é tectônico, a nossa Terra é dinâmica, ela está se movimentando o tempo todo. E essas colisões são importantes para mostrar que a Terra está dinâmica. Infelizmente, ele vem com energia muito alta. Então, essa dinamicidade da Terra, ela é fundamental, mostrando que essa Terra está viva, mesmo assim com esses terremotos desastrosos. Professor, olha, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer as nossas dúvidas, né? São muitos questionamentos, até mesmo para nós brasileiros, né, que não sofremos com terremotos de magnitudes como essas, né? Mas muito obrigada, professor. Foi um prazer enorme te ouvir, infelizmente com um assunto muito triste, porque se fala em ao menos 28 mortos. Esse número pode aumentar, porque tem muitas pessoas ainda sob os escombros. Vamos aguardar, então, e a gente vai atualizando as informações ao longo do nosso jornalismo. Mas muito obrigada, viu, professor? Até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado pela entrevista. Um abraço, um ótimo dia. Nós acabamos de falar com o professor Dr. Jorge Sandi, geofísico do Centro de Sismologia da USP. E olha, agora mudando de assunto, a condenação de estupro de Daniel Alves foi anulada pelo Tribunal da Espanha. A Justiça da Catalunha concluiu que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do ex-jogador. Daniel Alves foi condenado em 2023 a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. A
A denúncia veio de uma jovem de 23 anos, que foi abusada pelo ex-jogador no banheiro de uma discoteca em Barcelona na madrugada do dia 31 de dezembro de 2022. Após ficar 14 meses em prisão preventiva, Alves deixou o centro penitenciário Brians 2 em março do ano passado, com o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros. A justiça catalã aceitou um recurso da defesa de Daniel, que já respondia em liberdade provisória. Daniel Alves foi absolvido da acusação após o Tribunal de Justiça da Catalunha, que era composto por 3 mulheres e um homem, entenderam que a inocência deveria prevalecer no caso e concluíram por unanimidade que o depoimento da vítima é insuficiente para sustentar a condenação do réu. E a taxa de desemprego no Brasil subiu no trimestre terminado em fevereiro, só que é o menor registro para o mês desde 2014. E começou hoje o pagamento do dinheiro esquecido do PIS/PASEP. Cerca de 10 milhões e meio de pessoas têm algum valor no total de mais de 25 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Fazenda, em valores atualizados, cada contribuinte tem direito a receber, em média, R$ 2.800 do total de cerca de 26 bilhões de reais esquecidos. Cerca de 10 milhões e meio de pessoas ou seus herdeiros têm direito ao valor. O crédito pode variar de acordo com o tempo de serviço e o salário recebido na época. Todos os valores foram devidamente corrigidos pela inflação, garantindo que os trabalhadores recebam o montante atualizado. Para facilitar o acesso a esses recursos, a pasta da Fazenda lançou a plataforma Repis Cidadão, que permite a consulta e o saque desses valores de forma simplificada. Os trabalhadores que tiveram carteira assinada ou atuaram como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não realizaram o saque após a extinção do fundo têm direito ao valor. Além disso, herdeiros ou beneficiários legais desses trabalhadores também podem reivindicar o dinheiro. E veja a seguir, crescem os golpes financeiros no Brasil e os criminosos estão cada vez mais habilidosos. E agora na sua tela, câmera ao vivo de Tiradentes, em Minas Gerais. Olha que lindo, 23 graus por lá. Nós voltamos em instantes. E nós estamos de volta a 11 horas e 46 minutos agora. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz hoje o leilão de concessão de linhas de trem da CPTM. A concessão de 25 anos prevê 14 bilhões de reais em investimentos da empresa vencedora. Mais 3 linhas de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos vão ter a gestão repassada à iniciativa privada. Devem ser leiloadas as linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e a operação do Expresso Aeroporto, incluídos no chamado Lote Alto Tietê. Apenas 2 grupos se interessaram pelo lote de linhas. O Grupo CCR, dono da Via Mobilidade, e o Grupo Comporte, vencedor do leilão que vai construir o trem de ligação entre a capital paulista e a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos, a concessão de 25 anos prevê 14 bilhões e 300 milhões de investimentos por parte da empresa vencedora nas 3 linhas. O edital de concessão também exige investimentos de 10 bilhões de reais por parte do governo paulista para a modernização das linhas que estão sendo repassadas à empresa vencedora do leilão, como ressarcimento dos investimentos que serão feitos. Ainda segundo o governo, o aporte bilionário de recursos do Estado tem o objetivo de construir 10 novas estações e reformar 24 já existentes, além da eliminação de todas as passagens em nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos ou passagens subterrâneas. O objetivo é garantir mais segurança para os passageiros, maior fluidez e ampliar o acesso para mais passageiros.
E olha, se você nunca foi vítima de alguma fraude, certamente conhece alguém que tenha sido. Segundo a Serasa Experian, metade dos brasileiros sofreu alguma fraude no ano passado. E os criminosos estão cada vez mais habilidosos, infelizmente, para o mal. A reportagem é de Marcos Kenny. Eu sofri um golpe pelo Instagram. A pessoa me chamou no Instagram, começou a fazer aquela engenharia social, né? Foi ficando amigo, depois ela falou que trabalhava com investimentos e falou que poderia fazer uns investimentos para mim e eu fiz uma transferência para ela e aí depois perdi esse dinheiro. No total foi uns R$3.000 que eu perdi. Eu comprei uma vez roupas pela internet, eu sigo uma página no Instagram e daí eu tinha muitos seguidores, então eu confiei, pesquisei sobre o CNPJ e tudo. Só que aí eu comprei a roupa, fiz o Pix, eles falaram que ia me mandar, em seguida eles já me bloquearam, já não consegui mais ter contato, então perdi o meu dinheiro. Foi uma surpresa, né? Tipo, eu tava à noite em casa e chegou uma compra no meu cartão. Aí sem eu ter feito a compra, aí eu cancelei na mesma hora o cartão e tive que pedir um novo. Relatos como os de Marcos, Rayana e Eric não são casos isolados no Brasil. Segundo dados divulgados pela Serasa Experian, metade dos brasileiros foi vítima de alguma fraude no ano passado. Entre os homens, 52,5% informaram ter sofrido o golpe. Já entre as mulheres, o índice é de 49,3%. O estudo confirma que quanto maior a idade, maior a proporção de vítimas de golpes. Na faixa etária de 18 a 29 anos, 40,8% dos entrevistados mencionaram ter sido vítimas. De 30 a 49 anos, o percentual sobe para 51,9%. No grupo de pessoas com mais de 50 anos, 57,8% foram alvo dos criminosos, mas existem suas exceções. Nunca sofri nenhum tipo de golpe, nenhum tipo de furto, nada disso acontece comigo, porque eu parei de atender telefone faz muito tempo, certo? Então, se me oferecem alguma coisa, pode ser até dinheiro, eu não aceito. De acordo com esse advogado especialista em proteção de dados, os principais tipos de golpes são por cartões de crédito, boleto bancário e Pix. Os criminosos se passam até mesmo por escritório de advocacia, casos que ficaram conhecidos como golpe de falso advogado. Por algum motivo, eles têm acesso a uma informação e eles dizem o seguinte: fulana, você ganhou aquela causa. Olha só que coisa boa. Mas, para você retirar o seu dinheiro, tem que pagar uma taxa judiciária. E a gente está acostumado a algumas taxas judiciárias, algumas custas processuais. Eles mandam um Pix, eles mandam um valor em nome do escritório de advocacia que te atende. Mas não é o escritório de advocacia que você está contratado. É uma outra forma de fraude, um outro golpe, que eles desviam o valor e não tem que pagar, né, para esses... para levantar dinheiro na justiça não tem que pagar nada, não é assim que funciona. Até mesmo páginas verificadas não escapam de serem fraudadas por compras via e-commerce. O e-commerce, a gente tem uma novidade boa dos bancos, não é tão novidade, mas as pessoas usam um pouco, que é o cartão digital, né? Aquele cartão de uso de único, ou até tem um cartão hoje digital que você faz usos contínuos. Mas é aquele cartão que você gera para aquela compra. Isso é muito importante, porque se você cair em algum golpe, aquele cartão não é o seu cartão de uso diário. Então, assim, os limites podem ser diferentes. Ele é criado para uma única exclusividade. Então, é mais difícil que a pessoa faça um uso depois contínuo dele, e por você ter criado naquele momento, o banco já sabe que ele é mais propício a golpe, ele está mais acostumado a devolver o valor em caso de uma transação fraudulenta. O especialista orienta que, após cair num golpe, a vítima deve primeiro criar um boletim de ocorrência, já que bancos e empresas de cartões de crédito só dão prosseguimento ao pedido mediante registro na polícia. Em seguida, o consumidor deve coletar as informações como o dia e horário da fraude. E mesmo que a instituição não reconheça o golpe, o advogado reforça que a lei protege o consumidor. Com a ajuda de algum advogado ou não, de algum amigo, ou hoje em dia com até as inteligências artificiais da vida, tentar montar uma carta, montar um e-mail, montar uma notificação, seja no formato que for, não precisa pensar na formalidade, mas sim na quantidade de informações, entrar em contato com a ouvidoria do banco, com algum tipo de saque, algum tipo de acesso ao consumidor dessas empresas, explicando o que aconteceu com você.
porque dessa forma, normalmente o banco vê que você foi vítima e ele vai te ressarcir, ele vai te ajudar. E olha, com o jogo da final de ontem, o Corinthians se torna o campeão paulista deste ano. Agora, o clube que é o maior campeão estadual conquistou a sua 31ª taça. E com clima de clássico, o derby ontem pegou fogo. Apesar das brigas e provocações que aconteceram no jogo, a final do Campeonato Paulista foi um jogo acirrado, com direito até um pênalti perdido para o Palmeiras. O Corinthians se tornou campeão do torneio contra o maior rival. A partida disputada na Neoquímica Arena terminou empatada, mas o time alvinegro já começou a disputa com um gol de vantagem do jogo de ida da final, o que foi suficiente para o time levantar a taça em seu estádio. Com essa vitória, o Corinthians tirou a chance de seu rival se tornar tetracampeão da competição e ainda aumentou a distância de títulos entre eles. O alvinegro paulista, agora com 31 títulos paulistas, é o maior vencedor estadual, enquanto Palmeiras fica em segundo lugar com 26 títulos. O título paulista do Corinthians fez com que a equipe levasse para casa 5 milhões de reais, a maior premiação dada por um campeonato estadual no Brasil em 2025. Agora o time se prepara para o Campeonato Brasileiro, que começa no final de semana. Parabéns para o Corinthians, só que olha, nem tudo foi festa. A comemoração do título do Timão terminou em troca de tiros e 5 baleados no litoral de São Paulo, no Guarujá. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o suspeito chegou de moto em uma adega e atirou na direção de um torcedor que reagiu. Os atiradores fugiram e os feridos foram socorridos e estão em quadro de saúde estável. E continuando a nossa série de lugares pelo Brasil, hoje vamos conhecer a capital do Paraná, Curitiba, que completa neste sábado 332 anos. Conhecida por seu planejamento urbano inovador, Curitiba é uma das cidades mais desenvolvidas do país e tem se destacado internacionalmente por suas soluções sustentáveis e qualidade de vida. Com uma população que ultrapassa 1.900.000 habitantes, Curitiba conta com um sistema de transporte público eficiente, áreas verdes e políticas de preservação ambiental. Eu sou apaixonada por Curitiba e vamos então ver uma câmera ao vivo de lá, que neste momento os termômetros não marcam uma temperatura muito alta não. 19 graus agora, mas o céu está muito bonito. Curitiba é famosa pelo clima frio, que é muito incomum para a maioria das cidades brasileiras. Curitiba tem uma temperatura média anual de cerca de 16 graus e pode até mesmo registrar geadas no inverno. A cidade é também reconhecida pela arquitetura moderna e inovadora, com destaque para a Ópera de Arame, que nós vimos na reportagem, o Museu Oscar Niemeyer e o Centro Cívico, que são marcos na paisagem curitibana. E assim encerramos o jornal desta sexta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você. Até mais.